Oi, gente. Eu vou fazer a live aqui porque a Isabela tá com problema lá no. Vou tentar aqui eu conduzir. Vamos esperar a doutora Ana Cecília. Vamos esperar ela entrar. Já visualizou já. Olá. Oi, doutora Ana Cecília. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga, uma das cofundadoras do coletivo. Peço mil desculpas, e tanto a você quanto a todo mundo que estava nos assistindo, mas são coisas, né, que Que acontece? acontecem. A gente não tem como fugir disso, faz parte do pacote. Faz sim, A sem Isabela problema. está com um problema lá, né, no dela, então, para a gente não perder essa grande oportunidade, Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. vamos tentar aqui. Vamos. Você estava falando, né, sobre essa O estigma. subnotificação, essa diferença, o estigma. Aí Isso. você pode continuar daí, por favor? Posso. Posso, lógico que posso. E eu acho que tem uma coisa também que precisa ser observada, é que poucos países implementam essas políticas também de cuidar desse aspecto humano, né, que é o suicídio. E o Brasil tem feito muita coisa nos últimos 4 anos, mas muita. O Ministério da Saúde usou uma verba bem robusta para fazer parceria com o CVV, né, 188 é o número, como estratégia de prevenção ao suicídio. Porque qual que é a recomendação? Se a gente conhece os fatores de risco, nós temos que trabalhar em cima deles para montar estratégias de proteção, né? Construir esses fatores de proteção. Meter a mão na política mesmo, né? Direcionada para a mulher e cuidar dessa acessibilidade, ter as estratégias funcionando. Então, isso o Ministério da Saúde fez há pelo menos 3, 4 anos atrás, parceria com o CVV, e o 188 está disponível para as pessoas buscarem ajuda na hora do sofrimento. Estabeleceu também abertura de mais CAPs com treinamento para prevenção ao suicídio, né? Porque isso é muito importante, né? Onde que, se nós temos a depressão, temos também o uso do álcool, e os dois juntos agravam esse prognóstico. Se detectarmos precocemente esses dois transtornos, nós vamos diminuir, né, a cronificação, a deterioração que esses transtornos podem trazer e evitar o suicídio, diminuir o número de suicídios, né? Então, isso foi feito também. Eu acho que ainda eu estimularia algumas estratégias como prevenção universal, que é falar mais sobre isso, porque se nós estamos falando que ainda tem estigma demais e a própria mulher carrega essa vergonha, ela tem esse preconceito de falar que está deprimida porque ela tem muitas tarefas, ou porque ela bebe, né? Porque pode estar bebendo escondido, porque tem vergonha de pedir ajuda, ou porque não tem tratamento específico para a mulher. Para vocês terem uma ideia, nós temos um tratamento no Brasil para dependentes, para as mulheres dependentes, dentro do Hospital das Clínicas, que é o ProMUD, e só para o Brasil inteiro, né? Que é uma referência, mas é um tratamento dentro de uma universidade, né? Muito pouco, né? Então, acho que uma prevenção para todos, né? Dizendo que, olha, a mulher também deprime e pensa e sofre pensando em morte.
a mulher também tem esses fenômenos ligados às drogas, ela também evolui para as dependências de drogas e, enfim, e que ela precisa de e ela é diferente enquanto necessidade, né, para o seu tratamento, para ela ter acesso, né, ao tratamento. Eu acredito que a comunidade como um todo, que é um aspecto da prevenção ao suicídio muito importante, a comunidade, né, ela teria uma outra visão. Ela mesma aprenderia a detectar bandeirinhas vermelhas, sinais de que aquela pessoa, aquela mulher está desesperançada, está falando que não merece viver, está falando que já pensou em se matar, e não levaria isso como uma coisa que não acontece, ou como não é esperado que a mulher tenha isso. Porque Né? está chamando a atenção, né? Ah, só está querendo chamar a atenção, porque muita gente fala isso, né? É histérica, né? Tá tendo um piti. Não tá tendo piti nada. A pessoa que pensa em se matar, porque pensar em morrer é uma coisa, agora pensar em se matar, ela mesma tirar a própria vida, isso vai além. É lógico que a gente tem que dar atenção, é lógico que a gente tem que cuidar dessa mulher que sofre esse fenômeno, né, que é a desesperança total pela vida. E, bom, mas aonde que a gente vai encaminhar essa mulher? Né? Para onde? Né? A gente não vai conseguir ficar cercando ela 24 horas. Né? Uhum. Então, eu acho que os nossos serviços precisam melhorar enquanto especificidade, e a prevenção universal atingindo a comunidade, como a gente fez para a AIDS, como a gente fez para o tabaco, sabe? Políticas que deram certo precisam ser pensadas e implantadas, sabe? Então, enfim, eu acho que a gente carece muito disso ainda, tá? Em todo mundo, não é só no Brasil, tá? Eu acho que esse setembro amarelo, né, também a intenção é isso, né? Chamar essa atenção, né? Porque, e que não fique só no mês de setembro, né? Mas que, tanto de uma forma geral, nós profissionais, né, a comunidade, os políticos, né, que criem serviços para essa mulher, né? Eu queria perguntar uma coisa, né? Existe diferença de motivação para o suicídio do homem para a mulher? Existe sim, pelos poucos estudos que existem, mas existem, né? A mulher pensa mais em acabar com a própria vida quando ela tem um problema amoroso, um conflito amoroso, né? E também quando tem um problema familiar muito intenso, né? Uma família complexa, né? Que acaba ficando para que ela cuide, né? Como a gente já falou no início, né? É esperado que a mulher cuide do parente doente, dos filhos, dos netos, faça comida. Ainda é muito esperado isso na nossa cultura. Então, problema familiar e problema amoroso são os aspectos mais predisponentes à mulher pensar em suicídio. É lógico que se ela tiver também a doença, o transtorno depressivo, né, ela vai tender mais a se arrasar com esses problemas do cotidiano, né, que são problemas ou com o companheiro, ou com um filho, enfim, com um familiar, um outro familiar que viva nesse entorno, né? O homem já pensa mais quando ele pensa mais em suicídio quando ele tem perdas, principalmente perdas financeiras, muito importantes, né? Como se ele perdesse esse lugar de poder do homem, né? Então, é bem diferente mesmo. E às vezes até só o poder mesmo, né? Não a perda financeira, mas perde o emprego, por exemplo, né? Ele
perde essa função aí laboral que faz com que ele cuide de toda a família, por exemplo, né? Então ele também pensa mais por esses aspectos. A hora que você falou do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha muito importante, eu fiquei pensando, que tal se o Setembro Amarelo tivesse uma fitinha rosa também? É verdade. Sabe? Porque, né, se a gente quer chamar um pouco a atenção para a gente, né, me veio uma bolinha aqui, uma lâmpada. Eu falei, tá, Setembro Amarelo, ó, mas vamos pôr uma fitinha rosa também para dizer, olha, as mulheres também têm esse problema, né? Enfim. Vamos aproveitar essa ideia para colocar no Instagram, no nosso Instagram do coletivo. Vamos pôr. E aí a gente põe um lacinho, né, também. Enfim, acho que ajuda muito. Mas, enfim, eu acho que as motivações são diferentes, sim. E as formas também de tentar o suicídio são diferentes, né? As mulheres se envenenam mais, e aí, desde veneno de rato, venenos usados na lavoura, né, até medicamentos, né? Medicamentos, isso é muito comum, né? Muito comum. E os homens, mais enforcamento e depois arma de fogo. E aí a estratégia está aí também de prevenção, né? Dificultar o acesso a esse tipo de medicamento que a mulher possa ingerir muitos comprimidos ou veneno, ter uma forma de comprar mais regulada, muito mais do que a gente tem, muito mais do que a gente tem. O Brasil regula, mas fiscaliza zero, né? E aí o acesso é muito fácil mesmo. E no caso das armas também, né? Eu acho que ter arma em casa e combinar com os outros aspectos, né, do suicida, né? Porque é um fenômeno multicausal, né? Nós estamos dizendo alguns aspectos que são mais relevantes, mas é um conjunto de fatores que naquele momento, né, combina para dar esse desfecho fatal, né? Mas, enfim, ter arma em casa e toda essa flexibilização aí faz com que a gente se preocupe muito com os homens, né? Que isso é muito mais frequente em relação ao gênero masculino, tá? Tá bom. A doutora Alessandra Tio, ela está colocando aqui que os papéis de gênero esperados pela sociedade impactam também nesse contexto. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que as nossas minorias precisam ter também o seu capítulo, porque as nossas minorias são excluídas e também são aspectos de suicídio, né? Quando a gente fala da nossa sexualidade, todos esses movimentos que são feitos para cuidar dessas pessoas que têm a sua própria sexualidade e não ficam entre o masculino e o feminino, né? Fazem com que eles fiquem excluídos de toda e qualquer política. Sem dúvida. Então, é verdade que dentro dessas minorias isso ocorre com uma prevalência maior também. Tá? LGBT, mesmo nos indígenas, nos idosos, né? Os idosos se suicidam mais. Tá? No Brasil, a média de suicídio, não separando por gênero, é mais ou menos 8%, né, da população. E essa taxa é muito mais encontrada entre idosos, não é entre os jovens. Não é entre os jovens. Tem uma faixa de jovens que é a segunda causa de morte, que é entre 15 e 30 anos, né? 40 anos. É a segunda causa, o suicídio. Mas quando a gente olha a população toda, quem se suicida mais são pessoas acima de 50, 60 anos. Né? Então, e aí sim, as minorias, né, as mulheres, aí os homens continuam ganhando, mas tem que levar em conta as minorias, sim, sem a menor dúvida. E toda essa diferença em relação ao gênero,
todos os grupos discriminados, tá? Porque o isolamento, né, a discriminação faz sim com que a pessoa perca a esperança, não se sinta incluída, né, se sinta isolada do todo, não merecedora, né? E sem a menor dúvida pode se deprimir e pode levar a todo esse desfecho fatal. Aqui também estão colocando que a mulher como alvo de violência no ambiente domiciliar, marido ou filho dependente de álcool e drogas. Isso Eu acho que é também, outro né? E é um cluster, fator de é outro risco, né? grupo, é outro pacote. Sempre que existir álcool e outras drogas, nós vamos estar aumentando o risco do suicídio. Seja porque existe violência, seja porque existe depressão, seja porque existe outro transtorno, vamos falar de esquizofrenia, vamos falar de bipolaridade, de transtorno de personalidade, né? E aí mais álcool e drogas, então, meu Deus, aí o desfecho aumenta muito, né? Quase que aumenta 25% esse risco, né? Essa chance da mulher tentar o suicídio. Tentar e se suicidar, tá? Não só tentar, se suicidar também, tá? Combinação fatal aí, né? Fatal, combinação A, fatal. a Márcia também colocou que o suicídio a médio e longo prazo com bebida e drogas, né? Porque muitas pessoas falam que o uso de drogas também é uma forma, né, de se suicidar, né? De ir Sim. se matando aos poucos. Nesse aspecto, sim, né? Porque se você não for buscar a causa desse consumo de substâncias, ele pode se manter ao longo do tempo e as doenças, as consequências, que nem não estou nem falando da overdose, não vamos falar da overdose, porque a overdose mata na hora, pronto, acabou-se, o que era doce. Não dá tempo nem da pessoa pensar no que está acontecendo. Né? Ela já está anestesiada pela substância quando ela faz uma overdose. Mas vamos falar das consequências das dependências, que são doenças graves que vão matar esse indivíduo num prazo um pouquinho maior, como ela está dizendo aí também, né? Então, você vai ter um câncer, né? Você não vai morrer do dia para a noite, mas o desfecho pode ser a morte, né? Se não for um câncer que tenha um protocolo já de cura, de remissão importante, enfim. Então, sim, eu acho que dependência de substâncias sem tratamento é uma forma de caminhar para um desfecho fatal, né? Só que, vou pôr a minha vírgula nessa história, né, de horror, credo. Quando o indivíduo é dependente, né, nós temos que lembrar que a área do cérebro que está comprometida é exatamente a área que faz a avaliação da realidade. Então, é como se fosse um suicídio inconsciente. Tá? Nós estamos falando de um suicídio, né? Enfim, começamos pelo menos a falar disso, aquele suicídio onde o indivíduo tem um sofrimento tão intenso que ele pensa em acabar, ele planeja em acabar com a própria vida lucidamente. O nosso dependente, ele é um indivíduo que tem essa área da lucidez, da motivação, enfim, totalmente comprometida, né? Então é como se ele fizesse um suicídio cego, né? Ele caminha para esse suicídio sem crítica, né, do que está acontecendo. Não é um suicida lúcido, né, digamos assim, que tem esse sofrimento e não consegue se livrar dele, né? Quando o suicida provoca a própria morte é porque ele tem uma dor que é maior que ele, né? Mas eu acho que sim, um suicídio, sim. A Dai aqui, ela colocou que eu tentei suicídio e hoje em recuperação sei que não queria morrer, e sim matar aquela dor.
né? A Berta também, eu me mato lentamente todos os dias ao conviver com alcoólatras numa sociedade onde o alcoolismo ou a bebida é o maior barato. Interessante isso também, né? Que ela vai perdendo a esperança, né? Nessa sociedade onde droga é comida, né? O álcool está até hoje registrado no Ministério da Agricultura como alimento, né? A cerveja. E é verdade, ver as pessoas se destruindo dá uma depressão incrível mesmo. Mas não, depressão tem tratamento, vamos buscar tratamento e vamos tentar mudar a sociedade, né? Vamos lutar por uma política do álcool, né? E dependência de drogas, né, também tem tratamento, né? Sem A dúvida. gente não pode esquecer isso, né? Então, Não como que é pode. importante divulgar, como é importante os profissionais também, né, aderirem a esse movimento, porque é fundamental que o profissional perceba, né, porque às vezes essa ideação suicida, ela não né, fica só lá mesmo na ideação, então sempre tem algum indício, sempre, né, tem algum Sim, movimento. Eu acho que para os familiares também é difícil, né? E é muito sem comum dúvida. também aquela culpa, né, quando o suicídio ocorre, né? E o Nossa, familiar olha, sempre fica se perguntando o que eu poderia ter feito, o que eu não percebi, o que eu não estava ali na hora, né? nossa, olha, você sabe que eu acho que esse luto que a família tenta fazer quando perde alguém que se suicidou não acaba, sabe? Eu acho que é quase que um luto para sempre, porque é isso mesmo que você falou, né? A pessoa fica, puxa, mas eu não vi nada. Então, como que é importante a comunidade se envolver nesse assunto para receber treinamento? Então, não só os profissionais de saúde da atenção básica, a bem da verdade, uma outra estratégia de prevenção do suicídio é começar a fazer detecção precoce, não é só na atenção primária com adulto, é na atenção primária com adolescente e criança. Que hoje a gente faz diagnóstico de depressão na infância. Meu Deus, a gente está no século XXI. Então, se eu cuido da criança na infância, porque ela tem traços, aspectos depressivos, eu vou evitar que na adolescência ela use drogas, evolua com depressão mais uso de drogas, que são os fatores que combinados são os mais fatais. Né? Então, é uma recomendação também da Organização Mundial de Saúde que a detecção precoce de sinais de depressão ou de transtorno mental, em geral, seja feito já na infância, na adolescência, além desses, também o uso de substâncias e, obviamente, no adulto, sempre, né, na atenção básica, um programa que treine o profissional para poder intervir precocemente. A OMS tinha colocado de 2014, quando ela publicou o relatório sobre suicídio, relatório mundial sobre suicídio, ela tinha colocado uma meta de que até 2020 os países que implementassem essas medidas, né, muitas dessas que a gente está falando, eles tivessem pelo menos uma diminuição de 10% no número de suicídios naquele país que implementou essas medidas. É lógico que nós não conseguimos, né, implementar todas e o suicídio tem aumentado aqui no Brasil, né? Tem aumentado e mesmo assim é subnotificado, porque existe ainda aquele estigma, né? Não vamos falar sobre isso. A gente vê que isso geralmente não é notificado, não é sempre que isso aparece, é Próprio escondido. profissional, né? Próprio As, profissional. as próprias famílias evitam, né? Não falam. E você estava falando aí, né, da criança. Eu sou
eu sou terapeuta de família, sistêmica também, e quando a gente observa, né, suicídio nas gerações anteriores, como que isso também se repete, né? O suicídio se repete. E isso também é um dado para a gente agir com prevenção. Lógico, muito bem lembrado, é fator preditivo de suicídio nas gerações seguintes, quando você tem um suicida. Tem que fazer levantamento de antecedentes familiares, tem que fazer genograma. Não é só perguntar se o vô teve diabetes, se teve suicídio, se teve depressão, tudo. A gente tem que perguntar tudo, né? Tudo. E aparece tudo ali no genograma, é uma ferramenta útil demais, né, útil. Quando que vai chegar aqui o nosso exame de genoma para transtorno mental? Vai demorar, entendeu? Vai ser caro, entendeu? Muitos deles a gente nem conhece ainda como mapear no genoma. Então, genograma, gente. Eu aprendi a fazer genograma na faculdade de medicina. Olha só! Olha, e tem na minha anamnese que bom, né? Que bom. Desenhadinho, viu? Bem bonitinho, em todos os meus forms que eu uso lá, meus formulários para fazer pesquisa, tá lá. E acho que lembrei de uma coisa quando você falou desses antecedentes familiares, aí lembrei do meu genograma, levantamentos. A política que adota o suicídio como um fenômeno importante para a humanidade, para aquele povo, para aquele país, ela tem que começar a pensar suas próprias estratégias fazendo levantamentos. Tem que fazer pesquisa. Não pode tirar o dinheiro da pesquisa. Sem pesquisa, a gente caminha assim, ó, brinca de cabra cega com as estratégias e não acerta. Então, tem que fazer levantamento. E aí pensa a estratégia. Sei lá, a Organização Mundial de Saúde propôs 10. Aqui a gente precisa de 5, ou precisa de 20. Mas pelo menos a gente está olhando para o próprio umbigo. A gente está pensando uma política para a mulher que se suicida, que vai ter prevenção universal, seletiva, indicada, todos os níveis. E aí os grupos, né, as minorias vão estar nesse tipo de prevenção. E a gente vai diminuir o número de suicidas, né, entre mulheres, por exemplo. Né? Então tem que fazer levantamento, tem que fazer genograma. Tem que pôr lacinho no Setembro Amarelo. Tem que agir, gente, tem que agir. Tem que agir. Deixa eu trazer mais algumas perguntas ou colocações. Quando chegamos ao suicídio, será que em alguns segundos temos o arrependimento? Olha, os estudiosos dizem que sim. Quando a pessoa está ali na beirinha do precipício, diz que segundos ela pensa em voltar para trás. Por isso que, se a gente souber os sinais, a gente pode tirar a pessoa da beirada do precipício. Né? O professor José Manuel Bertolotti é um estudioso do suicídio, né? Ele deu uma aula brilhante, que depois eu vou encaminhar para vocês, para colocar. Vou mandar. Ele deu uma aula brilhante sobre suicídio, eu recebi num desses zilhões de grupos que a gente tem, e ele disse que sim, que alguns estudos mostraram que se a gente tivesse ali uma pessoa que desse a mão para aquela outra que está na pontinha do abismo, ela poderia ter voltado para trás, sabe? Então, eu acho que o CVV é um caminho... É muito importante. Muito importante para o Brasil, né? Esse país enorme, entendeu? Você vai para o interior trabalhar, não chega a nada de política moderna no interior, sabe? As pessoas não sabem, não ouviram nem falar sobre isso, né? Lógico, independente do estigma, né? Porque estigma todos nós temos, mas do preconceito, enfim. Mas é um país muito grande, muito carente, sabe? Então, 188. Diz que 188. E lacinho no Setembro Amarelo. E genograma. E cuidar das nossas minorias, por favor. Elas sentem muito mais que nós, né? Nós temos muito mais acesso que eles.
Eles estão muito mais isolados, né? Muito mais Verdade. discriminados. Aqui também estão perguntando, voltando lá da infância, né? E o suicídio na infância tem realmente crescido? Não, não que eu saiba, eu não li nenhum trabalho sobre suicídio na infância. Eu li trabalho entre adolescentes, né? Então, sim, né? Era a quarta causa, agora é a segunda causa de morte na adolescência. Apesar de que essa amplitude é um pouquinho maior, já pega o adulto jovem, né, nesses estudos, mas uma boa parte tem 15 anos, né, outra, né, tá em franca adolescência, está no meio da adolescência, nesses levantamentos. Então, sim, tem aumentado na adolescência. Tá? É a próxima até pergunta aqui, né? Como interagir com um adolescente que demonstra sinais de depressão e diz que não quer ajuda? Olha, o adolescente não tem o cérebro maduro, né? Então, eu acho que o ego auxiliar do adolescente é o pai e a mãe, né? Então, se o adolescente não quer tratamento, não aceita tratamento, a família vai ter que se tratar para acessar esse adolescente que sofre de depressão, né? Da melhor forma, tá certo? Agora, o adolescente deprimido, com uma depressão grave, não dá nem para perguntar, né? Se ele quer se tratar ou não. A mãe e o pai são os responsáveis por dar a ele o direito de tratamento e de sobrevida. Então, o pai e a mãe têm que assumir a responsabilidade do tratamento, queira ele ou não. Seja ele forte, né? Tenha lá os seus músculos ou não. Não tem saída para isso. Ele tem que ser tratado. Senão ele pode se matar, sem dúvida. Tá? Então, Também. Oi, não só pode. dando mais um pitaco aí nessa questão, eu acho que os adolescentes depressivos que se cortam, que se ferem, né, de alguma forma, são adolescentes também que podem evoluir mais tarde para uma depressão mais grave, né, porque eles provocam danos a si mesmo, né, o suicídio é uma autoagressão, né, e também tem que intervir, não tem que ficar achando que é da baleia azul, da baleia cor-de-rosa ou da baleia verde, entendeu? Que é aplicativo, não, nós temos que intervir, tá certo? E porque isso está aumentando, sim, na adolescência. Na infância, eu não conheço nenhum trabalho. Aqui a gente tem percebido um aumento, né, grande de jovens, e eles se unem, né, para se cortarem, ao se mutilarem. Eles fazem geralmente isso juntos. Pelo menos o que chega assim para mim de informação e tudo é que em colégio eles já têm a turminha deles, né, que fica uma coisa ali também sigilosa, até porque muitos escondem, né? Isso, Então, por um os tempo, né? pais precisam estar atentos, né, para isso. Agora, se o adolescente está o dia inteiro no celular, nas redes, falando com esse grupo, hipnotizado, né? Quase intoxicado por tudo isso, sem dúvida, e o pai e a mãe ainda não perceberam nada disso, meu Deus, sociedade brasileira, É comunidade, porque onde os pais também estão intoxicados, né, nos celulares deles, né? O problema é esse. eu acho que a gente logo, logo vai ter outra causa de aumento nessa faixa etária, que pode ser tela, pode ser rede, né? Pode ser essa questão do celular, que a gente tem falado muito com os jovens. Como é que você abre mão? Você está em pleno desenvolvimento. Como é que você abre mão de olhar no olho do seu amigo e brincar, e dançar, e fazer esporte, e brigar, e debater, para ficar numa tela? Né? A gente tem desafiado o adolescente, porque a gente sabe que isso predispõe a muita coisa, a muitos transtornos mentais e de comportamento. Já. Só falta vir agora no próximo relatório que isso agora vai predispor também a suicídio na adolescência.
né? Me preocupa muito essa era digital sem limites, sem dúvida. É uma grande preocupação, né? Também colocaram aqui, tentei suicídio de uma forma bem encenada, acho que é isso, aos 27 anos, e fico alerta por ter duas sobrinhas, acho que é nessas condições depressivas e suicidas. Hoje já estou na terceira idade. É dentro daquilo que a gente também já estava falando, né? Do Como que é histórico, importante olhar para, né, esse dos histórico. antecedentes, lógico, muito importante. E agora ela pode intervir, né? Duas sobrinhas aí, vamos intervir, né? Não precisa ser especialista para intervir. Basta sentar com os adultos responsáveis por essas duas sobrinhas e bater um papo sobre isso, como isso é uma dor que existe. Que essa dor existe, está dentro do indivíduo que se autoagride, né? Que tenta se matar, sem dúvida. Não é historinha, não. Muita atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que eu até lembrei de uma coisa que eu gostaria de acrescentar para estimular um pouquinho também. Além dessa questão de pensar, então, uma qualidade de vida, né, para as pessoas, uma homeostase, né, uma estabilidade, um equilíbrio. Eu acho que, pensando essas coisas que a gente foi conversando, eu acho que a espiritualidade pode ajudar. E aí eu não estou falando religião só, eu estou falando espiritualidade como um termo genérico, muito mais um guarda-chuva, que significa que eu me preocupo com você, você se preocupa com o outro se preocupa com o outro. Quer dizer, esse fenômeno humano que tem perdido um pouco o sentido ultimamente, né? A gente tem visto que as pessoas, ainda mais com a pandemia, né? Não preciso nem falar da pandemia, que é um fator de agravo para tudo isso que a gente está conversando, para beber, para ficar deprimido, para ficar ansioso, enfim, para se isolar, etc., né? Porque o isolamento é outro fator de risco. Mas eu acho que exercitar esses valores humanos, né, que é lógico, eu tenho que me preocupar comigo, com o meu microcosmo, mas eu também me preocupo com o outro, eu quero participar, eu quero estar num grupo que está se preocupando com pessoas que nem conhece, que está divulgando informação, que está promovendo debate. Quer dizer, espiritualidade para mim é isso, sabe? É ter um espírito que vai além de si e do seu próprio umbigo, sabe? Que se preocupa em lutar por causas que fariam muita diferença para a humanidade, né? Então, não é? Então, eu acho que falta um pouco isso na nossa sociedade. Também, se eu quero seguir uma religião, isso também vai me trazer esse core, né? Essa essência do humano, né? A religião também traz isso. A De religião também. pertencimento, né? Também, né? Lógico. É um grande fator de proteção, né? Para quem Lógico. acredita, lógico. Lógico. Então, acho que isso também pode ajudar, né? Enfim. Colocaram aqui também como vocês veem o uso de aplicativos com disponibilidade de questionários de avaliação de risco para suicídio. Olha, a gente tem trabalhado com alguns aplicativos para detecção precoce. Eu acho bacana. Eu acho que pode bandeirinha vermelha. Eu acho que pode sinalizar que ali eu tive um score, né? Que eu estou muito deprimida, por exemplo, já pensei em morte, já fiquei muito triste, enfim. E eu preenchi um questionário e deu lógico, precisa ser uma fonte confiável, precisa ter, lógico, né? Todo esse cuidado, não é qualquer questionário que vai medir o seu potencial suicida. Isso não existe, mas um aplicativo com a fonte,
com consentimento, né? Que você vai participar anonimamente de uma pesquisa. Eu acho que ajuda muito. Chama atenção como um exame, né? Você vai fazer o seu check-up, você faz um exame lá, você nem sabia, mas a tua glicemia aumentou de 5 anos para cá. Você vai atrás para saber por quê, né? Então, se o teu score lá, a tua medida nesse questionário for importante, você vai procurar ajuda. Pode ser um jeito de te trazer para o tratamento, por exemplo, né? Acho também fundamental o papel da escola, sabe? A escola tinha que adotar, do mesmo jeito que algumas escolas adotaram esse lugar de prevenção às drogas, de prevenção à violência, a prevenção ao suicídio. A escola pode fazer isso, né? Que é um lugar que junta todo mundo, né? Junta pai e mãe, né? A escola pode ensinar o pai e a mãe. Não adianta dar aula de suicídio para a criança na pré-escola, mas adianta dar aula de suicídio para o pai e para a mãe, né? Então, e não é palestra, não. É um programa, né? Que acrescente, porque palestra entra por aqui, sai por aqui, tá? Então, uma espécie de um olhar mais consistente, né? Como se fosse aprender tabuada, né? A gente fica na tabuada 6 meses. Então, vamos lá, escola de pais, né? Que eu acho que isso faz diferença também para eles se atualizarem, né? A gente estava dizendo que o pai e a mãe ficam no celular, né? E não fica se atualizando sobre cannabis medicinal, até porque não existe, né? Cannabis medicinal. Mas se ele for lá estudar na escola com um programa balizado, né? Ele vai aprender o que da cannabis está sendo estudado com algum potencial medicinal. Ainda não temos quase nenhuma evidência, tá? Então é um exemplo, né? Porque o Brasil está discutindo muito isso hoje também, né? Estão querendo plantar maconha no Brasil inteiro. Em vez de plantar feijão. Em vez de plantar... Vai dar dinheiro. Meu Deus do céu. Em vez de plantar feijão. Doutora da Cecília, no caso das alcoolistas, né? Uhum. Essa comorbidade, né? Álcool, depressão, né? Álcool, algum outro transtorno, né? Então, a gente já sabe que isso tem uma grande possibilidade, né, de um fator de risco para o suicídio. Uhum. Né? A depressão poderia... mais que o álcool. Oi? A depressão mais que o álcool. Mais que o álcool, né? Mas se juntar... O que você poderia falar para os profissionais de saúde, né, que acompanham essas mulheres, já que a gente está aí num coletivo, né, que tem muita mulher aqui também querendo ouvir, e profissionais também que acompanham, além do que já foi falado aqui, como ajudar, como perceber, como até encaminhar, se for o caso, né? O que fazer? Muito bom. Bom, primeiro, como a gente sabe que a dependência de álcool é uma doença do cérebro adquirida, ninguém nasce dependente de álcool, mesmo que tenha uma herdabilidade, né, que tenha na família alguém, portanto tenha uma genética que vulnerabilize o indivíduo, né? Mas isso não é um destino, né? Não, de jeito vai depender de outros fatores também, né? Lógico, tem que usar, fazer uma carreira de usuário, mas tem todos esses outros fatores para descobrir por trás. Então, a minha recomendação seria a gente fazer essa anamnese biográfica para trás. Para trás, ir lá para a infância. Procurar os fatores predisponentes para que aquele indivíduo, aquela mulher, tivesse, então, desenvolvido a dependência de álcool. Que lugar que esse álcool entrou? Quais foram os fatores? Porque se nós encontrarmos uma
um transtorno psiquiátrico outro, puxa, eu vou tratar, já estou tratando da dependência, vou tratar do transtorno, urgente, porque senão vai ter remissão da dependência, vai ter remissão do consumo, e esse fator vai levar a recaída lá na frente, se ele não for tratado. Então, você buscar, investigar, fazer uma anamnese com genograma, com antecedentes familiares, com lacinho cor-de-rosa, porque mulher tem muito mais depressão que homem, né? Ó, é um fator muito importante, que é a investigação. É todo esse trabalho, a linha do tempo daquela paciente que se tornou, adquiriu a dependência de álcool e que vai ficar com essa doença por enquanto em remissão total, crônica guardada. Mas o que levou a isso? Eu tenho que dar uma regulada nesses fatores predisponentes. Então, essa é a minha recomendação. Tá? Eu fico quase que 4 entrevistas com a minha paciente, dependente de qualquer tipo de droga, para entender quais são esses fatores que a levaram para esse desfecho. E aí sim, eu vou tratar prioritariamente a dependência, porque tem tratamento e se não tratar é fatal. Mas eu vou tratar tudo que levou a isso. Não tem saída. Por isso que a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Não tem choro nem vela, tá? Tem que tratar, porque senão essa doença pode ir, vir, e a gente ficar com essas taxas de remissão, que já são muito melhores do que quando eu comecei há 40 anos atrás. 40 anos atrás a gente conseguia recuperar malemar 15%, 20%. Hoje a gente já recupera 55%, 60% dos nossos dependentes. Então, busquem ajuda e ajudem o profissional a descobrir tudo isso, que faz todo sentido, né? Para todos nós. Olá. Oi, doutora Cecília. Eu sou a Cláudia, sou psicóloga, uma das cofundadoras do coletivo. Peço mil desculpas, e tanto a você quanto a todo mundo que estava nos assistindo, mas são coisas, né, que acontecem. A gente não tem como fugir disso, faz parte do pacote. Faz sim. A Isabela está com problema lá, né, no dela, então, para a gente não perder essa grande oportunidade. Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Vamos. Você estava falando, né, sobre essa subnotificação, essa diferença, o estigma. Aí você pode continuar daí, por favor? Posso, lógico que posso. E eu acho que tem uma coisa também que precisa ser observada, é que poucos países implementam essas políticas também de cuidar desse aspecto humano, né, que é o suicídio. E o Brasil tem feito muita coisa nos últimos 4 anos, mas muita. O Ministério da Saúde usou uma verba bem robusta para fazer parceria com o CVV, né, 188 é o número, como estratégia de prevenção ao suicídio. Porque qual que é a recomendação? Se a gente conhece os fatores de risco, nós temos que trabalhar em cima deles para montar estratégias de proteção, né? Construir esses fatores de proteção. Meter a mão na política mesmo, né? Direcionada para a mulher e cuidar dessa acessibilidade, ter as estratégias funcionando. Então, isso o Ministério da Saúde fez há pelo menos 3, 4 anos atrás, parceria com o CVV, e 188 está disponível para as pessoas buscarem ajuda na hora do sofrimento. Estabeleceu também abertura de mais CAPs com treinamento para prevenção ao suicídio, né? Porque isso é muito importante, né? Onde que
se nós temos a depressão, temos também o uso do álcool, e os dois juntos agravam esse prognóstico, se detectarmos precocemente esses dois transtornos, nós vamos diminuir, né, a cronificação, a deterioração que esses transtornos podem trazer e evitar o suicídio, diminuir o número de suicídios, né? Então, isso foi feito também. Eu acho que ainda eu estimularia algumas estratégias como prevenção universal, que é falar mais sobre isso, porque se nós estamos falando que ainda tem estigma demais e a própria mulher carrega essa vergonha, ela tem esse preconceito de falar que está deprimida, porque ela tem muitas tarefas, ou porque ela bebe, né? Porque pode estar bebendo escondido, porque tem vergonha de pedir ajuda, ou porque não tem tratamento específico para a mulher. Para vocês terem uma ideia, nós temos um tratamento no Brasil para dependentes, para as mulheres dependentes, dentro do Hospital das Clínicas, que é o ProMUD, e só, para o Brasil inteiro, né? Que é uma referência, mas é um tratamento dentro de uma universidade, né? Muito pouco, né? Então, acho que uma prevenção para todos, né? Dizendo que, olha, a mulher também deprime e pensa e sofre pensando em morte. A mulher também tem esses fenômenos ligados às drogas, ela também evolui para as dependências de drogas e, enfim, e que ela precisa de e ela é diferente enquanto necessidade, né, para o seu tratamento, para ela ter acesso, né, ao tratamento. Eu acredito que a comunidade como um todo, que é um aspecto da prevenção ao suicídio muito importante, a comunidade, né? Ela teria uma outra visão. Ela mesma aprenderia a detectar bandeirinhas vermelhas, sinais de que aquela pessoa, aquela mulher está desesperançada, está falando que não merece viver, está falando que já pensou em se matar, e não levaria isso como uma coisa que não acontece, ou como não é esperado que a mulher tenha isso. O que Né? está chamando a atenção, né? Ah, só está querendo chamar a atenção, porque muita gente fala isso, né? É histérica, né? Tá tendo um piti. Não tá tendo piti nada. A pessoa que pensa em se matar, porque pensar em morrer é uma coisa, agora pensar em se matar, ela mesma tirar a própria vida, isso vai além. É lógico que a gente tem que dar atenção, é lógico que a gente tem que cuidar dessa mulher que sofre esse fenômeno, né, que é a desesperança total pela vida. E, bom, mas aonde que a gente vai encaminhar essa mulher? Né? Para onde? Né? A gente não vai conseguir ficar cercando ela 24 horas. Né? Uhum. Então, eu acho que os nossos serviços precisam melhorar enquanto especificidade, e a prevenção universal atingindo a comunidade, como a gente fez para a AIDS, como a gente fez para o tabaco, sabe? Políticas que deram certo precisam ser pensadas e implantadas, sabe? Então, enfim, eu acho que a gente carece muito disso ainda, tá? Em todo mundo, não é só no Brasil, tá? Eu acho que esse setembro amarelo, né, também a intenção é isso, né? Chamar essa atenção, né? Porque, e que não fique só no mês de setembro, né? Mas que, tanto de uma forma geral, nós profissionais, né, a comunidade, os políticos, né, que criem serviços para essa mulher, né? Eu queria perguntar uma coisa, né? Existe diferença de motivação para o suicídio do homem para a mulher? Existe sim, pelos poucos estudos que existem, mas existem, né? A mulher pensa mais
em acabar com a própria vida quando ela tem um problema amoroso, um conflito amoroso, né? E também quando tem um problema familiar muito intenso, né? Uma família complexa, né? Que acaba ficando para que ela cuide, né? Como a gente já falou no início, né? É esperado que a mulher cuide do parente doente, dos filhos, dos netos, faça comida. Né? Ainda é muito esperado isso na nossa cultura. Então, problema familiar e problema amoroso são os aspectos mais predisponentes à mulher pensar em suicídio. É lógico que se ela tiver também a doença, o transtorno depressivo, né, ela vai tender mais a se arrasar com esses problemas do cotidiano, né, que são problemas ou com o companheiro, ou com um filho, enfim, com um familiar. Um outro familiar que viva nesse entorno, né? O homem já pensa mais quando ele pensa mais em suicídio quando ele tem perdas, principalmente perdas financeiras muito importantes, né? Como se ele perdesse esse lugar de poder do homem, né? Então, é bem diferente mesmo. E às vezes até só o poder mesmo, né? Não a perda financeira, mas perde o emprego, por exemplo, né? Ele perde essa função aí laboral que faz com que ele cuide de toda a família, por exemplo, né? Então, ele também pensa mais por esses aspectos. A hora que você falou do Setembro Amarelo, né, que é uma campanha muito importante, eu fiquei pensando, que tal se o Setembro Amarelo tivesse uma fitinha rosa também? É verdade. Sabe? Porque né, se a gente quer chamar um pouco a atenção para a gente, né, me veio uma bolinha aqui, uma lâmpada. Eu falei, tá, Setembro Amarelo, ó, mas vamos pôr uma fitinha rosa também para dizer, olha, as mulheres também têm esse problema, né? Enfim. Vamos aproveitar essa ideia para colocar no Instagram, no nosso Instagram do coletivo. Vamos pôr, e aí a gente põe um lacinho, né, também, enfim, acho que ajuda muito. Mas, enfim, eu acho que as motivações são diferentes, sim. E as formas também de tentar o suicídio são diferentes, né? As mulheres se envenenam mais, e aí, desde veneno de rato, venenos usados na lavoura, né, até medicamentos, né? Medicamentos é muito comum, né? Muito comum. E os homens, mais enforcamento e depois arma de fogo. E aí a estratégia está aí também de prevenção, né? Dificultar o acesso a esse tipo de medicamento que a mulher possa ingerir muitos comprimidos ou veneno, ter uma forma de comprar mais regulada, muito mais do que a gente tem, muito mais do que a gente tem. O Brasil regula, mas fiscaliza zero, né? E aí o acesso é muito fácil mesmo. E no caso das armas também, né? Eu acho que ter arma em casa e combinar com os outros aspectos, né, do suicida, né? Porque é um fenômeno multicausal, né? Nós estamos dizendo alguns aspectos que são mais relevantes, mas é um conjunto de fatores que naquele momento, né, combina para dar esse desfecho fatal, né? Mas, enfim, ter arma em casa e toda essa flexibilização aí faz com que a gente se preocupe muito com os homens, né? Que isso é muito mais frequente em relação ao gênero masculino, tá? Tá bom. A doutora Alessandra Tio, ela está colocando aqui que os papéis de gênero esperados pela sociedade impactam também neste contexto. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que as nossas minorias precisam ter também o seu capítulo, porque as nossas minorias são excluídas e também são aspectos de suicídio, né? Quando a gente fala da nossa sexualidade,
todos esses movimentos que são feitos para cuidar dessas pessoas que têm a sua própria sexualidade e não ficam entre o masculino e o feminino, né, fazem com que eles fiquem excluídos de toda e qualquer política, sem dúvida. Então, é verdade que dentro dessas minorias isso ocorre com uma prevalência maior também. Tá? LGBT, mesmo nos indígenas, nos idosos, né? Os idosos se suicidam mais. Tá? No Brasil, a média de suicídio, não separando por gênero, é mais ou menos 8%, né, da população. E essa taxa é muito mais encontrada entre idosos, não é entre os jovens. Não é entre os jovens. Tem uma faixa de jovens que é a segunda causa de morte, que é entre 15 e 30 anos, né? 40 anos. É a segunda causa, o suicídio. Mas quando a gente olha a população toda, quem se suicida mais são pessoas acima de 50, 60 anos. Né? Então, e aí sim, as minorias, né, as mulheres, aí os homens continuam ganhando, mas tem que levar em conta as minorias, sim, sem a menor dúvida. E toda essa diferença em relação ao gênero, todos os grupos discriminados, tá? Porque o isolamento, né, a discriminação faz sim com que a pessoa perca a esperança, não se sinta incluída, né, se sinta isolada do todo, não merecedora, né? E sem a menor dúvida pode se deprimir e pode levar a todo esse desfecho fatal. Aqui também estão colocando que a mulher como alvo de violência no ambiente domiciliar, marido ou filho dependente de álcool e drogas. Isso Eu acho que também, né? cluster, E um fator de outro risco, grupo, né? é outro pacote. Sempre que existir álcool e outras drogas, nós vamos estar aumentando o risco do suicídio. Seja porque existe violência, seja porque existe depressão, seja porque existe outro transtorno, vamos falar de esquizofrenia, vamos falar de bipolaridade, de transtorno de personalidade, né? E aí mais álcool e drogas, então, meu Deus, aí o desfecho aumenta muito, né? Quase que aumenta 25% esse risco, né? Essa chance da mulher tentar o suicídio. Tentar e se suicidar, tá? Não só tentar, se suicidar também. Tá? Combinação fatal aí, né? Fatal, combinação fatal. A Márcia também colocou que o suicídio a médio e longo prazo com bebida e drogas, né? Porque muitas pessoas falam que o uso de drogas também é uma forma, né, de se suicidar, né? De ir se matando aos poucos. Nesse aspecto, sim, né? Porque se você não for buscar a causa desse consumo de substâncias, ele pode se manter ao longo do tempo e as doenças, as consequências, que não estou nem falando da overdose, não vamos falar da overdose, porque a overdose mata na hora, pronto, acabou-se, o que era doce. Não dá tempo nem da pessoa pensar no que está acontecendo. Né? Ela já está anestesiada pela substância quando ela faz uma overdose. Mas vamos falar das consequências das dependências, que são doenças graves que vão matar esse indivíduo num prazo um pouquinho maior, como ela está dizendo aí também, né? Então, você vai ter um câncer, né? Você não vai morrer do dia para a noite, mas o desfecho pode ser a morte, né? Se não for um câncer que tenha um protocolo já de cura, de remissão importante, enfim. Então, sim, eu acho que dependência de substâncias sem tratamento é uma forma de caminhar para um desfecho fatal, né? Só que, vou pôr a minha vírgula nessa história, né, de horror, credo.
Quando o indivíduo é dependente, né, nós temos que lembrar que a área do cérebro que está comprometida é exatamente a área que faz a avaliação da realidade. Então, é como se fosse um suicídio inconsciente. Tá? Nós estamos falando de um suicídio, né? Enfim, começamos pelo menos a falar disso, aquele suicídio onde o indivíduo tem um sofrimento tão intenso que ele pensa em acabar, ele planeja em acabar com a própria vida lucidamente. O nosso dependente, ele é um indivíduo que tem essa área da lucidez, da motivação, enfim, totalmente comprometida, né? Então é como se ele fizesse um suicídio cego, né? Ele caminha para esse suicídio sem crítica, né, do que está acontecendo. Não é um suicida lúcido, né, digamos assim, que tem esse sofrimento e não consegue se livrar dele, né? Quando o suicida provoca a própria morte é porque ele tem uma dor que é maior que ele, né? Mas eu acho que sim, um suicídio, sim. A Day aqui, ela colocou que eu tentei suicídio e hoje em recuperação eu sei que não queria morrer, e sim matar aquela dor. Né? A Berta também, eu me mato lentamente todos os dias ao conviver com alcoólatras numa sociedade onde o alcoolismo ou a bebida é o maior barato. Interessante isso também, né? Que ela vai perdendo a esperança, né? Nessa sociedade onde droga é comida, né? O álcool está até hoje registrado no Ministério da Agricultura como alimento, né? A cerveja. E é verdade, ver as pessoas se destruindo dá uma depressão incrível mesmo. Mas não, depressão tem tratamento, vamos buscar tratamento e vamos tentar mudar a sociedade. Né? Vamos lutar por uma política do álcool. Né? E dependência de drogas, né, também tem tratamento. Né? A gente não pode esquecer isso. Né? Então, não como que é importante divulgar, como é importante os profissionais também, né, aderirem a esse movimento, porque é fundamental que o profissional perceba, né, porque às vezes essa ideação suicida, ela não né, fica só lá mesmo na ideação, então sempre tem algum indício, sempre né, tem algum movimento. Sim. Eu acho que para os familiares também é difícil, né? E é muito comum também aquela culpa, né, quando o suicídio ocorre, né? E o familiar sempre fica se perguntando o que eu poderia ter feito, por que eu não percebi, por que eu não estava ali na hora. Né? Nossa, você sabe que eu acho que esse luto que a família tenta fazer quando perde alguém que se suicidou, não acaba. Sabe? Eu acho que é quase que um luto para sempre. Porque é isso mesmo que você falou. Né? A pessoa fica, puxa, mas eu não vi nada. Então, como que é importante a comunidade se envolver nesse assunto para receber treinamento? Então, não só os profissionais de saúde da atenção básica, a bem da verdade, uma outra estratégia de prevenção do suicídio é começar a fazer detecção precoce, não é só na atenção primária com adulto, é na atenção primária com adolescente e criança. Que hoje a gente faz diagnóstico de depressão na infância. Meu Deus, a gente está no século XXI. Então, se eu cuido da criança na infância, porque ela tem traços, aspectos depressivos, eu vou evitar que na adolescência ela use drogas, evolua com depressão mais uso de drogas, que são os fatores que combinados são os mais fatais. Né? Então, é uma recomendação também da Organização Mundial de Saúde que a detecção precoce de sinais de depressão ou de transtorno mental, em geral, seja feito já na infância,
Na adolescência, além desses, também o uso de substâncias e, obviamente, no adulto, sempre, né, na atenção básica, um programa que treine o profissional para poder intervir precocemente. A OMS tinha colocado de 2014, quando ela publicou o relatório sobre suicídio, relatório mundial sobre suicídio, ela tinha colocado uma meta de que até 2020 os países que implementassem essas medidas, né, muitas dessas que a gente está falando, eles tivessem pelo menos uma diminuição de 10% no número de suicídios naquele país que implementou essas medidas. É lógico que nós não conseguimos, né, implementar todas e o suicídio tem aumentado aqui no Brasil, né? Tem aumentado e mesmo assim é subnotificado, porque existe ainda aquele estigma, né? Não vamos falar sobre isso. A gente vê que isso geralmente não é notificado, não é sempre que isso aparece, é Próprio escondido. profissional, né? Próprio profissional. As próprias famílias evitam, né? Não falam. E você estava falando aí, né, da criança, eu sou terapeuta de família, sistêmica também, e quando a gente observa, né, suicídio nas gerações anteriores, como que isso também se repete, né? O suicídio se repete. E isso também é um dado para a gente agir com prevenção. Lógico, muito bem lembrado, é fator preditivo de suicídio nas gerações seguintes, quando você tem um suicida. Tem que fazer levantamento de antecedentes familiares, tem que fazer genograma. Não é só perguntar se o vô teve diabetes, se teve suicídio, se teve depressão, tudo. A gente tem que perguntar tudo, né? Tudo. E aparece tudo ali no genograma, é uma ferramenta útil demais, né, útil. Quando que vai chegar aqui o nosso exame de genoma para transtorno mental? Vai demorar, entendeu? Vai ser caro, entendeu? Muitos deles a gente nem conhece ainda como mapear no genoma. Então, genograma, gente. Eu aprendi a fazer genograma na faculdade de medicina. Olha só! Olha, e tem na minha anamnese bem bom, né? Que bom. Desenhadinho, viu? Bem bonitinho. Em todos os meus forms que eu uso lá, meus formulários para fazer pesquisa, tá lá. E acho que lembrei de uma coisa quando você falou desses antecedentes familiares, aí lembrei do meu genograma, levantamentos. A política que adota o suicídio como um fenômeno importante para a humanidade, para aquele povo, para aquele país, ela tem que começar a pensar suas próprias estratégias fazendo levantamentos. Tem que fazer pesquisa. Não pode tirar o dinheiro da pesquisa. Sem pesquisa, a gente caminha assim, ó, brinca de cabra cega com as estratégias e não acerta. Então, tem que fazer levantamento. E aí pensa a estratégia. Sei lá, a Organização Mundial de Saúde propôs 10. Aqui a gente precisa de 5, ou precisa de 20. Mas pelo menos a gente está olhando para o próprio umbigo. A gente está pensando uma política para a mulher que se suicida, que vai ter prevenção universal, seletiva, indicada, todos os níveis. E aí os grupos, né, as minorias vão estar nesse tipo de prevenção. E a gente vai diminuir o número de suicidas, né, entre mulheres, por exemplo. Né? Então tem que fazer levantamento, tem que fazer genograma. Tem que pôr lacinho no Setembro Amarelo. Tem que agir, gente, tem que agir. Tem que agir. Deixa eu trazer mais algumas perguntas ou colocações. Quando chegamos ao suicídio, será que em alguns segundos temos o arrependimento? Olha, os estudiosos dizem que sim. Quando a pessoa está ali na beirinha do precipício, diz que segundos ela pensa em voltar para trás. Por isso que, se a gente souber os sinais,
a gente pode tirar a pessoa da beirada do precipício, né? O professor José Manuel Bertolotti é um estudioso do suicídio, né? Ele deu uma aula brilhante, que depois eu vou encaminhar para vocês, para Ai, que colocar. ótimo, Vou obrigada. mandar. Ele deu uma aula brilhante sobre suicídio. Eu recebi num desses milhões, zilhões de grupos que a gente tem. E ele disse que sim, que alguns estudos mostraram que se a gente tivesse ali uma pessoa que desse a mão para aquela outra que está na pontinha do abismo, ela poderia ter voltado para trás, sabe? Então, eu acho que o CVV é um É caminho muito importante. muito importante para o Brasil, né? Esse país enorme, entendeu? Você vai para o interior trabalhar, não chega nada de política moderna no interior, sabe? As pessoas não sabem, não ouviram nem falar sobre isso, né? Lógico, independente do estigma, né? Porque estigma todos nós temos, mas do preconceito, enfim. Mas é um país muito grande, muito carente, sabe? Então, 188. Diz que 188. E Muito ótimo. lacinho no Setembro Amarelo. E genograma. E gelo. E cuidar das nossas minorias, por favor. Elas sentem muito mais que nós, né? Nós temos muito mais acesso que eles. Eles estão muito mais isolados, né? Muito mais Verdade. discriminados. Aqui também estão perguntando, voltando lá da infância, né? E o suicídio na infância tem realmente crescido? Não, não que eu saiba. Eu não li nenhum trabalho sobre suicídio na infância. Eu li trabalho entre adolescentes, né? Então, sim, né? Era a quarta causa, agora é a segunda causa de morte na adolescência. Apesar de que essa amplitude é um pouquinho maior, já pega o adulto jovem, né, nesses estudos, mas uma boa parte tem 15 anos, né, outra, né, tá em franca adolescência, está no meio da adolescência, nesses levantamentos. Então, sim, tem aumentado na adolescência. Tá? É a próxima até pergunta aqui, né? Como interagir com um adolescente que demonstra sinais de depressão e diz que não quer ajuda? Olha, o adolescente não tem o cérebro maduro, né? Então, eu acho que o ego auxiliar do adolescente é o pai e a mãe, né? Então, se o adolescente não quer tratamento, não aceita tratamento, a família vai ter que se tratar para acessar esse adolescente que sofre de depressão, né? Da melhor forma, tá certo? Agora, o adolescente deprimido, com uma depressão grave, não dá nem para perguntar, né, se ele quer se tratar ou não. A mãe e o pai são os responsáveis por dar a ele o direito de tratamento e de sobrevida. Então, o pai e a mãe têm que assumir a responsabilidade do tratamento, queira ele ou não. Seja ele forte, né, tenha lá os seus músculos ou não. Não tem saída para isso. Ele tem que ser tratado. Senão ele pode se matar, sem dúvida. Tá? Então, Também. Oi. não, só Pode. dando mais um pitaco aí nessa questão, eu acho que os adolescentes depressivos que se cortam, que se ferem, né, de alguma forma, são adolescentes também que podem evoluir mais tarde para uma depressão mais grave, né, porque eles provocam danos a si mesmo, né, o suicídio é uma autoagressão, né, e também tem que intervir. Não tem que ficar achando que é da baleia azul, da baleia cor-de-rosa ou da baleia verde. Entendeu? Que é aplicativo. Não, nós temos que intervir. Tá certo? E porque isso está aumentando, sim, na adolescência. Na infância, eu não conheço nenhum trabalho. Aqui a gente tem percebido um aumento, né, grande de jovens, né, e eles se unem, né, para se cortarem, ao se mutilarem. Eles fazem geralmente isso juntos. Pelo menos o que chega assim, para mim de informação e tudo é que
em colégio, eles já têm a turminha deles, né? Que fica uma coisa ali também sigilosa, até porque muitos escondem, né? É isso, Então, por um os tempo, né? pais precisam estar atentos, né, para isso. Agora, se o adolescente está o dia inteiro no celular, nas redes, falando com esse grupo, hipnotizado, né? Quase intoxicado por tudo isso, sem dúvida, e o pai e a mãe ainda não perceberam nada disso, meu Deus, sociedade brasileira, É comunidade, porque um os país. pais também estão intoxicados, né, nos celulares deles, né? O problema é esse. Eu acho que a gente logo, logo vai ter outra causa de aumento nessa faixa etária, que pode ser tela, pode ser rede, né? Pode ser essa questão do celular, que a gente tem falado muito com os jovens. Como é que você abre mão? Você está em pleno desenvolvimento. Como é que você abre mão de olhar no olho do seu amigo e brincar, e dançar, e fazer esporte, e brigar, e debater, para ficar numa tela? Né? A gente tem desafiado o adolescente, porque a gente sabe que isso predispõe a muita coisa, a muitos transtornos mentais e de comportamento. Já. Só falta vir agora no próximo relatório que isso agora vai predispor também a suicídio na adolescência. Né? Me preocupa muito essa era digital sem limites. Sem dúvida. É Sem uma dúvida. grande preocupação, né? Também colocaram aqui, tentei suicídio de uma forma bem encenada, acho que é isso, aos 27 anos, e fico alerta por ter duas sobrinhas, acho que é nessas condições depressivas e suicidas. Hoje já estou na terceira idade. É dentro daquilo que a gente também já estava falando, né? Do Como que é histórico. importante olhar para, né, esse Os histórico. antecedentes, lógico, muito importante. E agora ela pode intervir, né? Duas sobrinhas aí, vamos intervir, né? Não precisa ser especialista para intervir. Basta sentar com os adultos responsáveis por essas duas sobrinhas e bater um papo sobre isso, como isso é uma dor que existe. Que essa dor existe, está dentro do indivíduo que se autoagride, né? Que tenta se matar, sem dúvida. Não é historinha, não. Muita atenção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que eu até lembrei de uma coisa que eu gostaria de acrescentar para estimular um pouquinho também. Além dessa questão de pensar, então, uma qualidade de vida, né, para as pessoas, uma homeostase, né, uma estabilidade, um equilíbrio. Eu acho que, pensando essas coisas que a gente foi conversando, eu acho que a espiritualidade pode ajudar. E aí eu não estou falando religião só, eu estou falando espiritualidade como um termo genérico, muito mais um guarda-chuva, que significa que eu me preocupo com você, você se preocupa com o outro se preocupa com o outro, quer dizer, esse fenômeno humano que tem perdido um pouco o sentido ultimamente, né? A gente tem visto que as pessoas, ainda mais com a pandemia, né? Não preciso nem falar da pandemia, que é um fator de agravo para tudo isso que a gente está conversando, para beber, para ficar deprimido, para ficar ansioso, enfim, para se isolar, etc. Né? Porque o isolamento é outro fator de risco. Mas eu acho que exercitar esses valores humanos, né? Que é lógico, eu tenho que me preocupar comigo, com o meu microcosmo, mas eu também me preocupo com o outro, eu quero participar, eu quero estar num grupo que está se preocupando com pessoas que nem conhece, que está divulgando informação, que está promovendo debate, quer dizer, espiritualidade para mim é isso, sabe? É ter um espírito que vai além de si e do seu próprio umbigo, sabe? Que se preocupa em lutar por causas que fariam muita diferença para a humanidade, né?
Então, não é? Então, eu acho que falta um pouco isso na nossa sociedade. Ah, também, se eu quero seguir uma religião, isso também vai me trazer esse core, né? Essa essência do humano, né? A religião também traz isso. A De religião também. pertencimento, né, também, né? É um Lógico, grande fator de proteção, né, para quem lógico, acredita, lógico, né? lógico. Então, acho que isso também pode ajudar, né? Enfim. Colocaram aqui também como vocês veem o uso de aplicativos com disponibilidade de questionários de avaliação de risco para suicídio. Olha, a gente tem trabalhado com alguns aplicativos para detecção precoce. Eu acho bacana. Eu acho bacana. Eu acho que pode bandeirinha vermelha. Eu acho que pode sinalizar que ali eu tive um score, né? Que eu estou muito deprimida, por exemplo, já pensei em morte, já fiquei muito triste, enfim. E eu preenchi um questionário e deu um. Lógico, precisa ser uma fonte confiável, precisa ter, lógico, né? Todo esse cuidado. Não é qualquer questionário que vai medir o seu potencial suicida. Isso não existe, mas um aplicativo com a fonte, com consentimento, né, que você vai participar anonimamente de uma pesquisa, eu acho que ajuda muito. Chama atenção como um exame, né? Você vai fazer o seu check-up, você faz um exame lá, você nem sabia, mas a tua glicemia aumentou de 5 anos para cá. Você vai atrás para saber por quê, né? Então, se o teu score lá, a tua medida nesse questionário for importante, você vai procurar ajuda. Pode ser um jeito de te trazer para o tratamento, por exemplo, né? Acho também fundamental o papel da escola, sabe? A escola tinha que adotar, do mesmo jeito que algumas escolas adotaram esse lugar de prevenção às drogas, de prevenção à violência, a prevenção ao suicídio. A escola pode fazer isso, né? Que é um lugar que junta todo mundo, né? Junta pai e mãe, né? A escola pode ensinar o pai e a mãe. Não adianta dar aula de suicídio para criança na pré-escola, mas adianta dar aula de suicídio para o pai e para a mãe, né? Então, e não é palestra, não. É um programa, né? Que acrescente, porque palestra entra por aqui, sai por aqui, tá? Então, uma espécie de um olhar mais consistente, né? Como se fosse aprender tabuada, né? A gente fica na tabuada 6 meses. Então, vamos lá, escola de pais, né? Que eu acho que isso faz diferença também para eles se atualizarem, né? A gente estava dizendo que o pai e a mãe ficam no celular, né? E não fica se atualizando sobre cannabis medicinal, até porque não existe, né? Cannabis medicinal. Mas se ele for lá estudar na escola com um programa balizado, né? Ele vai aprender o que da cannabis está sendo estudado com algum potencial medicinal. Ainda não temos quase nenhuma evidência, tá? Então é um exemplo, né? Porque o Brasil está discutindo muito isso hoje também, né? Estão querendo plantar maconha no Brasil inteiro. Em vez de Vai dar, plantar feijão. Em vez de vai dar plantar. dinheiro, vai dar dinheiro. Meu Deus do céu. Em vez de plantar feijão. Doutora da Cecília, no caso das alcoolistas, né? Uhum. Essa comorbidade, né? Álcool, depressão, né? Álcool, algum outro transtorno, né? Então, a gente já sabe que isso tem uma grande possibilidade, né, de um fator de risco para o suicídio. Uhum. Né? É. O A que você depressão mais poderia... que o álcool. Oi? A depressão mais que o álcool. Mais que o álcool, né? Mas se juntar. Né? O que você poderia falar para os profissionais de saúde, né, que acompanham
essas mulheres, já que a gente está aí num coletivo, né, que tem muita mulher aqui também querendo ouvir, e profissionais também que acompanham. Além do que já foi falado aqui, como ajudar, como perceber, como até encaminhar, se for o caso, né? O que Muito fazer? bom. Bom, primeiro, como a gente sabe que a dependência de álcool é uma doença do cérebro adquirida, ninguém nasce dependente de álcool, mesmo que tenha uma herdabilidade, né, que tenha na família alguém, portanto tenha uma genética que vulnerabilize o indivíduo, né? Mas isso não é um destino, né? Não, de jeito Vai depender nenhum. de outros fatores também, né? Lógico, tem que usar, fazer uma carreira de usuário, mas tem todos esses outros fatores para descobrir por trás. Então, a minha recomendação seria a gente fazer essa anamnese biográfica para trás, ir lá para a infância, procurar os fatores predisponentes para que aquele indivíduo, aquela mulher, tivesse, então, desenvolvido a dependência de álcool, que lugar que esse álcool entrou. Quais foram os fatores? Porque se nós encontrarmos um transtorno psiquiátrico outro, puxa, eu vou tratar, já estou tratando da dependência, vou tratar do transtorno. Urgente. Porque senão vai ter remissão da dependência, vai ter remissão do consumo, e esse fator vai levar a recaída lá na frente, se ele não for tratado. Então, você buscar, investigar, fazer uma anamnese com genograma, com antecedentes familiares, com lacinho cor-de-rosa, porque mulher tem muito mais depressão que homem, né? É um fator muito importante, que é a investigação. É todo esse trabalho, a linha do tempo daquela paciente que se tornou, adquiriu a dependência de álcool e que vai ficar com essa doença, por enquanto, em remissão total, crônica guardada. Mas o que levou a isso? Eu tenho que dar uma regulada nesses fatores predisponentes. Então, essa é a minha recomendação. Tá? Eu fico quase que 4 entrevistas com a minha paciente, dependente de qualquer tipo de droga, para entender quais são esses fatores que a levaram para esse desfecho. E aí sim, eu vou tratar prioritariamente a dependência, porque tem tratamento e se não tratar é fatal. Mas eu vou tratar tudo que levou a isso. Não tem saída. Por isso que a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Não tem choro nem vela, tá? Tem que tratar. Porque senão essa doença pode ir, vir, e a gente ficar com essas taxas de remissão, que já são muito melhores do que quando eu comecei há 40 anos atrás. 40 anos atrás a gente conseguia recuperar malemar 15%, 20%. Hoje a gente já recupera 55%, 60% dos nossos dependentes. Então, busquem ajuda e ajudem o profissional a descobrir tudo isso, que faz todo sentido, né? Para todos nós, né? E Para você todos. estava falando, o famoso olho no peixe e no gato, né? Não pode olhar só para um, tem que olhar para os dois. Não dá. Se não olhar, diminui a minha taxa de sucesso de ajudar esse paciente. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Porque são muito comórbidos, né? Você falou em comorbidade, é muito frequente ter um transtorno mental e uma dependência de álcool, dependência de tabaco, dependência de álcool, enfim, é muito frequente. Nunca vem sozinha a dependência de álcool. Então, eu acho que tem que procurar. E a gente acha, ué. A gente já tem muito recurso para achar, né? Então, aí o tratamento é mais robusto, né? Vai precisar da equipe, né? Muitas vezes eu pego um fonoaudiólogo para tratar
o meu dependente, porque o que veio antes foi uma baita de uma dislexia que deixou ele depressivo, porque ele não conseguia ser, não conseguia aprender. Olha Então, só, né? tem que é um olho, um olho no gato, outro olho no peixe. No peixe. Ó, é isso aí. A Cleide aqui também falou, né, que da bariátrica, né, que também a gente sempre fala no nosso coletivo quando tem oportunidade, né, porque existem muitos casos de mulheres que ou iniciaram o uso de álcool ou intensificaram esse consumo, né, e chegando a desenvolver a dependência. Isso Então, eu mesmo. acho que é também da mesma forma que você falou, né, do disléxico, né, mas também a obesidade, né, Isso mesmo. Muito toda comórbido. essa baixa estima que acaba a pessoa sentindo, né, e como que isso também pode contribuir e chegar a levar também. Então, como que todos esses aspectos a gente não pode perder, né, de vista, né? Não, realmente não é uma coisa isolada, né? Não Como é, a não gente é. não vê Não é isso. uma coisa isolada, nunca será. Né? Tudo que a gente adquire veio por motivos que a gente vai ter que descobrir. Né? Então, genograma, fitinha rosa, anamnese biográfica, mamãe e papai, depois na entrevista, quando é adolescente, né? Para falar o outro lado da mesma moeda e por aí vai. Né? Todos os recursos precisam ser utilizados. Tá? Nós estamos falando de cérebro, que é o presidente do nosso corpo. Ele nos faz estáveis, nos faz instáveis, nos faz se comportar assim ou assado, cérebro. Né? E antes a gente achava que era um monte de nuvenzinhas, que dentro da cabeça só tinha a mente e mais nada, né? Agora a gente sabe que tem um baita de um sistema maravilhoso, que quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. Mas a E que gente fica dá, apaixonada, né? e que dá para cuidar, dá para Maravilhoso. proteger, né? Dá para proteger, né? Nosso computador aqui, né? Dá para proteger. Doutora Ana Cecília, olha, estão falando aqui que você é fantástica, Ah, né? Que você é ótima. sei, sei. Quantos é maravilhosa. Ah, sei, sei, sei. Nada a ver. Eu sou só uma velhinha estudiosa. Ah, para, tá? É, ó. Aqui, ó. Velhinha estudiosa, que agora está de cabelos brancos. Ah, você realmente é ótima, né? A gente não tem nem palavras para agradecer. Eu já te acompanho, te conheço já desde lá, né? Quando eu entrei Desde para antes até de eu entrar para a BEAD, né? Mas até quando eu já ia nos congressos, nos simpósios, e sempre gostei muito do modo claro como você se expressa, né? E desse amor que você tem também tem. pela profissão, né? Isso é óbvio, é claro, né? Ó, cheguei correndo aqui no interior, lá no meu projeto, numa cidadezinha que chama Tarumã, 500 quilômetros de São Paulo, para fazer a live. Ai, Correndo. obrigada. E que bom que essa live aconteceu, que a gente já estava nervosa aqui, Ah, né? eu também. Eu Ai, também meu estava Deus. suando frio aqui. Não sou boa de Insta, viu? Eu falei, meu Deus, sou eu, sou eu, sou eu. Olha só, botaram aqui, queria ser uma velhinha assim. Oh, não queira não, hein? Só estou contando as boas coisas que eu estudei, não queira não. Pois é. Ai, Bom, obrigada. a gente já está chegando aí, né? Eu acho que eu comecei, era quase 9h30, ou 9h30 não, 7h19h30, quase, né? Então eu não olhei direito, porque foi na correria, no susto, quem vai pegar? Da hora. Eu queria. Peraí, eu queria te pedir para
sumiu aqui. Se Não, tá. você fizesse suas considerações finais, né? Ah, Embora eu sim, acho que foi bem clara essa live, né? Até porque você repetiu várias vezes, né? O que se pode fazer, né? E o que é importante fazer. Mas, assim, o que mais que você gostaria de falar? Mais alguma coisa? não, eu acho que eu vou deixar que a gente mantenha essa força que é esses grupos, né? Eu acho que vocês têm a força muito mais do que eu posso recomendar, né? Eu acho que esse jeito de cuidar das pessoas, essa espiritualidade de vocês é incrível, né? E acho que é por aí que tem que ir a humanidade mesmo. Mas eu acho que tem especialistas muito mais habilitados que eu, e eu vou dizer que eu acredito muito na prevenção hoje de todos esses fenômenos graves que o ser humano carrega na sua história, e que eu vou ficar devendo a aula do melhor especialista que eu conheço, que é o professor José Manuel Bertolotti, que eu vou mandar para vocês, e aí eu acho que melhor que ele, muito melhor que eu para falar de que prevenção vale a pena, e prevenção, sim, salva pessoas que estão à beira do abismo. Tá? Eu acredito nisso e acho que tem muita coisa para a gente fazer aqui no Brasil. Temos que baixar a nossa prevalência. E eu fico devendo, palavra de escoteiro, ou a aula do professor Bertolotti. Tá bom? Tá E bom. agradeço, né? Foi muito bom Nada. falar com você. Pena que a colega não conseguiu. E eu tô aí, tá bom? Tá bom. Eu queria que você recebesse assim, a nossa gratidão em nome, meu nome, em nome do coletivo, né? Sempre às ordens. Pela sua generosidade, né? Muito obrigada. Às E ordens. você está convidada a hora que quiser. Tá? É com muito prazer que a gente te recebe, né? Obrigada. E Eu que muito, agradeço. muito obrigada mesmo, de coração. Eu peço desculpas mais uma vez, né, pela falha inicial, né? Mas a Não, gente não tem esse controle aí sobre não essas tem, mudanças aí da internet. não tem Desculpa mesmo. também a quem já estava esperando, né? Mas a gente fez. Isso que é importante. É isso que é importante. Conseguiu. E aí o Bertolotti completa, tá bom? Tá bom. Muito Então, obrigada, tá? beijo, Tudo obrigada pela de bom. Fica oportunidade. com Deus. Tá Tchau, bom. tchau Muito para todos. obrigada. Tchau. Alessandra, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, tá? beijo, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.